Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa, Abramark, estamos aqui de volta nesse estúdio maravilhoso da Dinastia, da minha querida amiga Carol Pfeiffer, que gentilmente está cedendo esse espaço para a gente fazer essa entrevista tão bacana com ele, o grande Juliano Marquezini Soares, que é CEO da Backstage Estratégias Digitais. E aí você deve estar se perguntando o que seria a Backstage, você vai ficar de queixo caído. É sensacional. Juliano, que alegria ter você aqui com a gente hoje para bater esse papo. Começa contando essa história com calma, tão bacana, desde lá de onde você começa, no INSPER, estudando, e como é que foi a evolução até surgir a Backstage na sua vida. Perfeito, perfeito. Com calma eu vou durar 30 minutos nessa história, tá? Mas obrigado pela introdução. Isso é uma história curiosa, né? Eu acho que ninguém que vem fazer business ou vem fazer economia especificamente pensa em trabalhar com comunicação ou algo assim. Dando um passo para trás, eu sou do interior de São Paulo. Eu sempre gostei da ideia de trabalhar com negócios, mas sempre foi uma coisa meio distante para mim, eu não entendia nem o que isso significava. Eu lembro que quando eu resolvi que eu ia fazer economia, eu nem sabia explicar para as pessoas o que fazia um economista, eu nem sei se até hoje eu sei explicar ou não, então tem essa particularidade. E o que aconteceu? Eu vim para São Paulo para cursar economia no INSPER, com uma cabeça muito de que eu queria testar quais eram as opções. O que eu descobri é que durante o curso de economia, eu acho que o INSPER tem essa característica, ele não forma um economista, ele forma alguém para trabalhar com negócios como um todo, seja como economista ou não, e aí eu fui descobrindo quais as nuances ali. Primeiro semestre fui picadinho pelo bicho do empreendedorismo, esse papo bonitinho de usar camiseta preta e ser descolado, comecei a me interessar e me enveredar com isso, e aí o que aconteceu? No primeiro semestre, depois de ter apresentado um trabalho muito bem sucedido, um professor que era um empreendedor de carreira me convidou para trabalhar com ele, é um cara que até hoje é um mentor pessoal, assim, que eu gosto muito dele, e a gente começou a trabalhar juntos e a tese dele é que o Instagram podia então, isso a gente está falando em 2019, 2020, podia se tornar a maior sala de aula do Brasil. Ele acreditava que de fato a educação podia ser pulverizada no Instagram sem perder qualidade e era muito isso que ele acreditava. A gente começou a trabalhar dentro do perfil dele, nesse intervalo de tempo ele conheceu um pessoal que começou a desenvolver um projeto que viria a ser o que é a Link School of Business hoje, e ele fez uma fusão do que era o Instagram dele até então, que era uma marca pessoal, mas que tinha os seus produtos e tudo mais, com o que era pré-link, que era um perfil do Instagram chamado Além da Facul, que a gente fazia o acompanhamento e olhava para isso. Qual que era a dinâmica do Além da Facul? O Além da Facul era composto por 5 sócios, que eram figuras super bem posicionadas e bacanas do mercado, e a gente aproveitava da autoridade que esses sócios tinham para conseguir trazer alguma solução para o público que acompanhava o perfil. Então, o Além da Facul ele era meramente um meio para esses 5 sócios se posicionarem e trazerem a autoridade deles ali para dentro. Eu trabalhei junto com esse professor dentro da Além da Facul em diferentes frentes, então eu acompanhei algumas coisas ali, fui pegando um pouco de tato e gosto com isso de posicionamento pessoal. Nesse momento eu conheci minha sócia, ela também trabalhava ali dentro. Quando nós estávamos no finalzinho da faculdade, então ali migrando para pegar o diploma, a gente foi procurado um dia por uma pessoa, nesse momento eu já não estava mais no Além da Facul, eu estava em outro projeto, por uma pessoa que precisava de um trabalho parecido. E eu lembro que minha sócia sempre maluca, ela descobriu que aquilo cabia um negócio, ela um dia chegou em mim e falou assim, Ju, é o seguinte, eu montei uma empresa, você é meu sócio, e a gente vai começar a fazer alguma coisa nessa linha. Eu falei, olha, tá bom, me conta pelo menos o que é. E aí a gente começou a um pouco testar o que fazia sentido do conhecimento que a gente tinha versus o que aquela pessoa queria. Eu acho que nem a gente sabia o que entregar, nem a pessoa sabia o que ela efetivamente precisava naquele momento, então a gente começou a se desafiar a entender. Foram alguns meses de puro aprendizado, assim, eu atendi, assim, desde médico até empresa de reciclagem, tentando ver se eu conseguia descobrir algum formato melhor para cada um, e o que a gente percebeu nesse intervalo de tempo é que a figura da pessoa é sempre mais forte ou mais significativa do que a marca. Ainda que ela não seja mais forte, ela chega num lugar onde a marca não chega. Então a gente tinha perfis que a gente fazia o perfil do diretor da empresa e da empresa, e a gente via que o perfil do diretor entregava mais resultado do que o perfil da empresa. E talvez isso venha de um viés, porque era o que nós fazíamos lá atrás na Facul, então vinha um pouco de know-how nosso mesmo, de conseguir executar isso. Isso começou a virar um método, virar um processo, a gente foi validando, testando várias e várias vezes,
e aí a gente nasceu então com a Backstage que existe hoje. Apesar dela ter 4 anos, a Backstage no formato que a gente tem hoje tem 2 anos e meio ou 3 anos, porque no início ali a gente estava olhando para todo lado e sem entender exatamente o que fazia. Então foi com isso que eu fui migrando de negócios para comunicação. Eu ainda acho que hoje eu tenho um olhar muito mais de negócios para a empresa do que propriamente de comunicação. Acho que a grande vantagem, e aí os publicitários que me perdoem, mas eu peguei um público muito traumatizado com publicitário dentro do mercado, então quando a gente contava que era uma engenheira e um economista pensando em comunicação, dava um alívio nos empreendedores, nos executivos que a gente estava trabalhando, e com isso as coisas foram funcionando super bem, e a gente começou a fazer esse trabalho. Então é isso, no momento a gente entendeu que a figura da pessoa é tão ou mais relevante quanto a figura da marca, e a gente passou a cuidar disso. Então como que eu olho para o empreendedor, para o empresário, para o líder dentro de um determinado projeto, e eu consigo extrair valor da autoridade, da empatia que ele já tem com o público, e como que eu converto isso para mais negócio para ele, que no final do dia é o que todo mundo quer, só gerar mais negócio. E é legal, porque aí surgiu o nome Backstage, que eu acho que é um pouquinho isso que eu gostaria que você explicasse para as pessoas, do porquê Backstage. Legal, então reforçando, o que a gente faz é posicionamento de marca para pessoas, lideranças e executivos. E qual sempre foi o desafio? E especialmente você pensa ali nos primórdios do mundo de 2019 sem IA, que a gente precisava se aprimorar e entender muito bem tanto o mercado que aquele cliente estava inserido, quanto o tom, a linguagem, o formato que aquele cliente falava. E o que a gente entendeu então é que o nosso processo, boa parte dele era sobre nós não sermos reconhecidos. Então o nosso fracasso é quando você identifica num cliente nosso que nós que fazemos a conta dele, nós que o atendemos. E aí um dia foi uma pessoa do time, nós nem tínhamos o nome definido, foi uma pessoa do time que falou assim, cara, por que não Backstage? Assim, eu acho que representa tudo que a gente acredita e tudo que a gente quer, e foi aí que aconteceu, assim. Então foi um olhar meio geral, mas no final do dia é sempre essa premissa, eu não posso ser identificado dentro do meu cliente, porque é sempre sobre a conta dele, sobre o sucesso dele, eu sou só um detalhezinho que está ali dentro do conjunto. E normalmente quem é o seu cliente? Perfeito. Eu tenho perfis diversos por um aspecto, mas quem é o perfil padrão? Assim, a gente está falando de uma pessoa que tem algo entre 30 e 50 anos, ela está em uma posição de liderança, seja no negócio que ela fundou ou cofundou, ou no negócio que ela é executiva ali dentro. Então a gente sempre trabalha com essas figuras de liderança, desde ali de um gerente sênior até um CEO ou um conselheiro de empresa. E qual é o momento que essa pessoa está? Essa pessoa tem uma sensação, ou ela está em um momento, que ela esgotou o que a marca institucional poderia entregar para ela. Então ela está passando por um processo de desenvolvimento que ela percebe que a marca institucional está bem resolvida, está endereçada, está sendo feita, mas não está chegando necessariamente onde ela quer fazer. Então, geralmente, a gente está falando desse público com algo aí entre 30 e 50 anos nessa posição, mas qual é o sentimento que as pessoas têm? Fala, olha, Juliano, eu sou um cara legal, eu trabalho há bastante tempo nisso, eu tenho uma rede de relacionamento legal, mas eu me restrinjo à minha rede offline, a minha micro-rede aqui de relacionamento. E eu tô vendo alguém passando na minha frente porque essa pessoa está meramente fazendo um trabalho de publicidade agressivo ou alguma coisa assim, como que eu surfo essa onda. Então assim, eu já ouvi cases dos mais diversos possíveis. Então eu tenho cliente, por exemplo, que me procura para eu trabalhar a marca pessoal, para fortalecer marca empregadora, porque hoje é muito mais sobre com quem eu quero trabalhar do que onde eu quero trabalhar. E eu tenho cliente que me procura, por exemplo, porque o investidor dele está cobrando porque ele foi falar dele de um outro para um outro fundo e o outro fundo não sabe quem é esse empreendedor que está buscando captação, algo assim. Então, de fato, é um trabalho de posicionamento, entendendo qual é o momento daquela empresa, o momento dessa pessoa, mas olhando justamente para isso, assim, como que eu consigo gerar valor a partir da marca pessoal daquele indivíduo. E como é que é um processo de um trabalho como esse? Legal, a gente passa o primeiro mês todo desenvolvendo a marca pessoal. O que nós chamamos de marca pessoal, sem querer reinventar a roda? Eu acho que todos nós somos indivíduos com nossas idiosincrasias, nossas particularidades, e a gente tem uma persona-alvo, indivíduo que eu quero atingir. O que aparece aqui no meio é o que a gente chama de marca pessoal, que é como é que eu uso o que você tem de particularidade para atingir a persona-alvo que você tem para gerar mais negócio, que é o que a gente está buscando.
Durante todo o primeiro mês de trabalho, a gente passa fazendo esse processo. Nesse momento eu vou olhar referência de mercado, eu vou entender o teu mercado, eu vou desenvolver com você o que tem de linha editorial, o que eu preciso para fazer seu posicionamento. Então é um trabalho bastante manual e de inteligência, é um trabalho bastante cuidadoso que a gente faz. A gente, por exemplo, entende que ele poderia ser feito em 10 dias, a gente opta por fazer em 30 para dar tempo de rever, revisitar esse trabalho. Feito isso, a gente desenhou as linhas editoriais e quais são as formas e os canais que a gente vai desenvolver desse cliente. Mas, por exemplo, um cliente que eu adoto, que eu vou trabalhar dentro do LinkedIn, com uma determinada estratégia de LinkedIn, o que eu vou fazer? Depois disso, a partir do segundo mês, eu entro na execução, efetivamente. A gente nunca acreditou na ideia de ser um trabalho passivo, que eu entrego um relatório e saio dentro do projeto. Eu passo a executar esse projeto, então, desde o texto até a capa do LinkedIn da pessoa, sou eu que vou desenvolver, produzir e publicar para essa pessoa. A gente vai acompanhando de forma bastante tímida, mas já acompanhando o que está acontecendo nessa conta após nosso trabalho, e todos os trimestres a gente para as máquinas e olha para tudo o que aconteceu. Qual que é a premissa e o que a gente está fazendo aí nesse trimestre? Eu produzo um relatório de métricas que soma a métrica quant e métrica quali. Nesse perfil de trabalho, a métrica quali é super importante para a gente olhar. Eu olho para isso e eu vejo se o que eu me propus naquele primeiro mês estava correto ou não. Eu tinha uma hipótese que foi atribuída ali naquele começo, que eu vou fazer é julgar se ela está fazendo sentido ou não. Então é nesse momento que eu vou fazer um polimento das estratégias, um polimento das linhas editoriais que eu estou trabalhando, é de fato um pouco esse direcionamento da linha que a gente está trabalhando. E esse trabalho fica por tempo indeterminado, enquanto o nosso namoro, o casamento com o cliente fizer sentido, a gente continua com ele sempre nesse ciclo. Tem algum case que você possa contar? A gente tem um gaita problemão que a gente não consegue nunca abrir em detalhes os nossos clientes. Imagina. Mas eu tenho cases dos mais diversos possíveis. Tem um pessoalmente que eu gosto, um pouco porque eu me identifico com o perfil, que a gente já atende ele há mais ou menos uns 2 anos, o sucessor de um grande grupo de hotelaria aqui no Brasil, possivelmente um dos principais grupos. E aí o que foi o apontamento dele? Ele falou: olha, Juliano, eu tenho 20 e poucos anos, eu estou sendo treinado para assumir a cadeira do meu pai, foi meu avô que fundou o negócio, mas eu estou sendo treinado para assumir a cadeira do meu pai. E qual que é meu desafio? Ninguém me leva a sério, eu estou trabalhando num setor que é majoritariamente velho, então eu entrevisto pessoas com 20, 30 anos a mais do que eu, por padrão, e mais do que isso, ninguém que é jovem quer trabalhar com hotelaria, é um setor cansado, já foi o hype da hotelaria e tudo mais. Então eu preciso que você me ajude a usar a minha marca para puxar gente boa para o meu setor. O que foi legal que isso aconteceu? A gente faz um trabalho dentro do perfil dele super forte que mescla entre extrapolar a bolha dele de pessoas, então ele é um perfil que constantemente cresce, mas especialmente que mostra a autoridade dele para as pessoas. Então como que ele tem conhecimento técnico, como que ele não é um herdeiro que caiu naquela cadeira. Hoje ele tem algo entre 70% e 80% das pessoas que ele entrevista reconhecem ele antes dele começar a entrevista, e geralmente elas citam que é via LinkedIn. Então ele até comenta sempre com a gente, nós temos uma série de casos de pessoas que interrompem ele quando ele começa a se apresentar, fazendo: não, eu já sei que você gosta disso, que você fala disso. Então, o que a gente sempre brinca é que o que economiza de tempo para ele, de relacionamento e de posicionamento, para mostrar que eles são uma marca empregadora atrativa, é muita coisa. Então, acho que esse é um case legal, acho que eu me identifico um pouco pela idade, pela posição que ele está, mas é um caso legal de como a gente consegue aplicar uma boa estratégia, independente do problema e da dor que a pessoa tem. Você acaba sendo uma autoridade, por dizer assim, numa plataforma que é diferente de todas as outras, que é o LinkedIn. Como é que é esse processo? Eu acho que é um processo divertido, basicamente, mas o que a gente percebeu? Nós até falávamos sobre isso aqui antes da gente começar. O LinkedIn ele tem uma característica que ele é uma rede que, se você bobear, ele vira muito blasé. Então, assim, é o LinkedIn Disney, que todo mundo publica que o trabalho é maravilhoso, que o chefe é incrível, que as metas da empresa não são agressivas e que você está super motivado. E com isso ele toma uma característica de ficar uma rede chata, se você bobear, mas é uma das poucas redes que nós damos a oportunidade de consumir conteúdo profundo. Então, assim, ninguém tem saco para assistir um vídeo longo ou para ler um baita texto no TikTok, mas no LinkedIn eu topo abrir um artigo se ele me chamar a atenção. Tudo indica pra gente que tem 2 características que atribuem esse fator. Você acessa o LinkedIn majoritariamente no desktop. Desktop a gente está mais disponível a ler textos longos. E eu acesso ele durante o trabalho. Então eu pego ele no horário comercial para acessar. E aí tem um pouco desse constrangimento
entendimento de, poxa, eu não posso abrir um vídeo na frente do meu chefe no computador, então eu leio sempre texto, porque tem uma linha. Então o LinkedIn tem essa característica. Dado isso, o que a gente entendeu? Eu não tenho nenhuma simpatia acima da média pelo LinkedIn como predisposição, mas eu entendi que ali dentro era um super canal para essas lideranças se posicionarem. Então o que a gente fez, eu acho como qualquer empreendedor ou pessoa que se interessa por um tema, foi estudar muito. A gente tem um bom relacionamento hoje com o próprio LinkedIn, então a gente entende algumas coisas. Chega um momento que a vantagem de ter muito cliente há muito tempo é que a gente tem dados internos, então eu sei o que funciona e o que não funciona pela minha própria base de dados, e isso é super positivo. E a gente consegue, então, avançar nisso. Então é isso, eu acho que a gente pegou bastante tato com a rede, mas não foi nada, assim, inspiracional, alguma coisa assim, nada que qualquer pessoa com alguns anos olhando a internet consiga descobrir ao longo do processo. Legal. E que novidades a gente pode contar? Para LinkedIn? Para o teu negócio. Perfeito, perfeito. Esse ano é um ano que a gente foi um ano bastante caótico, assim, foi um ano bastante agitado. Aconteceram duas coisas muito inusitadas. A minha sócia, ela tomou alguns outros projetos e ela saiu na íntegra da operação, então foi um ano que... E ela sempre teve, como engenheira, um cuidado muito grande com a operação, então foi o primeiro ano que eu efetivamente assumi como CEO e a gente deu esse nome para o negócio, e é um ano que a gente está dobrando de tamanho até o final do ano. Dobrar de tamanho quando é muito pequeno não é nada muito complexo assim, mas é complicado, então vira uma bagunça e tudo mais, então a gente sempre tem esse desafio. E aí eu acho que a principal novidade, a gente está com isso ainda bastante engavetado, porque a gente está tomando cuidado. A minha expectativa é que em breve, provavelmente a gente está falando ali de meados de 2026, a gente consiga ter uma solução bastante parruda, baseada em IA, para ajudar as pessoas que querem trabalhar ali dentro. Então como é que eu consigo trazer essa inteligência que a gente conseguiu desenvolver ao longo do processo para dentro de uma inteligência artificial que interaja com esse usuário ali na ponta e que consiga contribuir com ele sem ter aquele texto com cara de chat GPT, que é o que a gente não quer, mas que ajuda a contribuir com a sua autoridade, porque às vezes você está num fuso diferente, ou você está num momento diferente, e é importante você ter uma interação ali dentro, e aí você não fica dependente de uma pessoa ali na outra ponta para resolver para você. Então tem coisa legal para vir por aí. Legal. Como é que faz para ser um cliente backstage? Só falar comigo que a gente faz agora. Então, esse é o menor dos problemas. Mas quem é o perfil que faz sentido o serviço, que cabe no bolso até? Perfeito. Eu acho que essa é uma característica legal. Primeiro ponto, assim, eu não considero que o trabalho que a gente presta para a pessoa física é barato, tá? O nosso ticket base parte de R$ 2.500 por mês. Então, assim, pensando em estratégia como geral, se você olhar para o mercado, a gente costuma cobrar uns 30% a menos do que uma grande empresa cobra aqui no Brasil, mas quando a gente fala, por exemplo, da pessoa física, não costuma ser muito barato. Então, primeiro ponto, Juliano, eu sou um médico e eu tenho aqui 3 ou 4 mil reais de orçamento de marketing. Eu deveria contratar backstage? Não. Então, assim, não aloque esse nível de recurso com trabalho orgânico, tudo, não é essa a ideia do que a gente está prestando. Quem que é o padrão do nosso cliente? Como eu te falei no início, a gente tem uma questão de idade, porque eu percebo o seguinte, o cara muito jovem, ele está muito no começo ainda, também acho que não vale a pena essa alocação de recurso. O cara um pouco mais velho tem algum tipo de restrição a isso ainda, ele não é tão simpático à ideia. Então eu estou falando no geral de um público aí entre 30 e 50, 50 e poucos anos, ele geralmente está inserido numa empresa média. O que a gente percebe? As grandes corporações, então quando eu falo de uma multinacional, de uma empresa listada, ela tem um processo de compliance muito severo que acaba travando esse trabalho. Então o que a gente percebe é que as grandes empresas elas acabam fazendo isso internamente, porque precisa validar com compliance ou talvez com agentes de PR, que já tem todo o manual de atuação dessa empresa. E para a empresa muito pequena, o que eu noto é que, por padrão, isso não gera tanto valor assim, porque é isso, eu acho que é uma despesa muito expressiva para a empresa ter para o que a gente está fazendo. Enquanto faz sentido, então assim, Juliano, eu sou uma empresa aí que fatura 1, 2, 3 milhões por ano, sou uma empresa pequena. Se você é uma empresa B2B, especialmente se você é uma empresa muito baseada na tua figura, sou um consultor ou algo assim, faz super sentido, provavelmente é um dos melhores retornos que você vai ter de investimento em comunicação que teu negócio pode fazer. Caso contrário, a gente está falando de empresas um pouco maiores, um pouco na linha daquela coisa de que
onde é que eu preciso, onde é que eu quero chegar e que hoje a minha marca institucional não chega. Então, geralmente, qual é o perfil aqui que a gente está olhando? Eu tenho o cara que é B2B, então assim, esse cara é muito claro que geralmente o CEO é a figura que mais vende ou algo assim. Esse cara é um perfil muito padrão do nosso cliente. Nesse tipo de empresa a gente acaba atuando com o CEO e geralmente alguma outra posição. Então o CTO, que vai trazer um arcabouço muito técnico para a discussão, o CMO, que vai ser uma frente de comunicação para a empresa. Então esse é um cenário. O outro cenário eu tenho um negócio B2C, mas eu quero olhar para algum outro stakeholder que nesse momento passa a ser muito relevante. Então, por exemplo, meu business é regulado e eu tenho um baita diálogo com um órgão público, com um político, assim. O LinkedIn é um baita canal para isso, ele ajuda a atribuir autoridade. A gente tem cliente que, quando ele encontra um determinado ministro, que é do setor dele, o ministro, cara, eu li aquilo que você postou ontem, que legal, e como você descobriu aquilo? Então existe essa troca e esse engajamento, ou de fato para algum stakeholder, como o exemplo que eu te dei. Então eu quero melhorar a marca empregadora, eu estou num momento que eu estou captando recurso e eu preciso aparecer para isso, então é um pouco alinhado aí com a estratégia geral. A gente está, por exemplo, agora implantando uma rede de escolas que está começando a expandir as franquias. Eles têm umas 40 ou 50 unidades aqui no Brasil, eles têm hoje mais ou menos metade própria, metade franquia, querem expandir franquia. Quem adquire franquia é o fundador, é a figura que lidera, não é a marca puramente dita. Estamos fazendo um trabalho com o diretor de franquias e com o CEO da escola para que a gente consiga fazer esse posicionamento. Então, se você está nesse momento que é isso, assim, que a tua figura é relevante em algum tipo de transação, em algum tipo de relacionamento, e isso não é um orçamento excessivamente pesado para você, porque eu realmente não recomendo que faça, porque é um trabalho mais longo, que demora um pouco mais, eu acho que é um super momento para estar com a Backstage. Legal. Para a gente te deixar uma última pergunta até provocativa e para você ficar um teaserzinho aí em casa, se você ficar interessado aqui no Juliano, mas quais seriam ali as 3 regrinhas básicas do que se deve fazer para que eventualmente você tenha uma autoridade digital mais interessante? Perfeito, perfeito. Eu acho que a primeira coisa tem que ser autêntico, tá? Então, assim, a questão é, se o teu perfil virou perfil institucional, ferrou. Assim, todo mundo sabe que você está muito feliz em compartilhar uma nova conquista e não é isso que ninguém quer ver. Então, mantenha a autenticidade. Só que aí eu acho que é uma segunda regra concatenada com a primeira, que é autenticidade com intencionalidade. É isso que muda da pessoa que entra de manhã quando sobra tempo e publica alguma coisa no LinkedIn dela, para uma pessoa que está de fato fazendo um trabalho de estratégia e posicionamento. Então assim, por que eu estou falando isso? Para quem eu estou falando isso? A linguagem para quem está adequada? Então, esse sou eu mantenho minha idiosincrasia, a minha particularidade, mas eu estou fazendo isso com intencionalidade, eu quero chegar a algum lugar. Então essa para mim é a dica maior. Terceira dica, entra no canal que você for usar, seja o YouTube, o Telegram, seja o LinkedIn ou o Instagram, entenda como aquele canal opera. Isso é uma coisa muito particular, não tem nada pior do que a gente ver aquele conteúdo printado do LinkedIn e repostado no Instagram. Você só se deu ao trabalho de repostar e gerar talvez alguma questão de copywriting para o algoritmo que está achando que o conteúdo é copiado. Só para isso, assim, entenda qual é a dinâmica daquele perfil. Tem alguns tutoriais excepcionais de LinkedIn e de Instagram para você ver no YouTube, que você vê em 30 minutinhos para você entender o básico. Mas assim, tenha uma rede social boa, não é uma rede social que tem 30 publicações por dia. É uma rede social que ela tem um setup claro, então eu entrando e lendo um pouco, vendo poucas imagens, eu entendo quem é você, o que você faz, o que você quer transmitir, sempre baseado em quem é você, o que você acredita e na intencionalidade que você tem naquilo. Então, mantenha a sua essência, seja intencional no que você vai fazer e saiba o jogo que você está jogando. Então, entenda a regra do jogo especificamente que você está jogando. Essa é a chave da questão. Juliano, foi uma alegria ter esse papo aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal de casa deve estar agora feliz e preocupado ao mesmo tempo. A gente gera esse sentimento, é normal. Mas Juliano está aqui para resolver essas questões. É isso aí. Obrigado de verdade, um prazer, uma alegria te conhecer. Imagina, o prazer foi todo meu, obrigado pelo papo. Legal. Agora, você aí corre no teu LinkedIn, no teu Instagram, vai ver o teu perfil como é que tá. E se bater aquela angústia, Juliano pode te ajudar. Semana que vem a gente está de volta.